Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de dezembro de 2023, dedicado aos pioneiros da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Carlos Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo-te a vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa extensa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo. Peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal. Formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Sónia Justino. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, sukoshi no himoka no tachihana no, Odo no ahagi hara nimisogi hara tamao toki ni narimaseru harai dono okami tachi moro moro no magago totsumi kegareo Harai tamae kiyome tama tomao sukoto no yoshio matsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi fuchi Tatete kikoshime seto kashikomi mo maosu. Uya shikuo momiru ni seson kanze ombosatsu Kono doni amorase tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, guse no mikami to narase tamai de, dai sen sanzen sekai no sando kuo meshi, Gojo kuo kiyome, hiyako seiman oku isai, shujo no dainengan, komyo joraku eigo no, juppo sekai o narashimete, gofu uju no kuruinaku, Fuku kaze edamo narasunaki, miroko no mio o umitamao, morio mohen no dainjihini, tenmara setsu mo matsuroite, shoaku jaho wa aratamari, Yasya Jimmo Gedatsu Nashi Shozen Bushin Koto Gotoku Sono Kokoro Zashi O Toguru Nari Sansen Somoku Koto Gotoku Mikami no Itoku Rabi Kaite Juchu gyo no suema demo nasono tokoro o ezaru nashi masani kore shibi jisso sekai ni te hari o bingawa sor nimai nitana bikeba anka fukui Kuchini kumji, shindengyo kuro sosori tachi,
Kuseno miyakata kasumi tsutsu ogane no iraka anto eizuko keiwa nimo tengo kura kudonari goko kuminori te kura ni michi adori utaka ni amega shita ikitoshi kiru moro moro no eragi nigi wa kwe wa tsora ora ni michi watari kunito no sakai naku itogu satachi no nikoshimiya akai go tomo yume tokie iten shikai o shinabete miroku no mite ni ki itsu sare jinji no mimune ni idakare warera hibi yocho tamai shinkakuo ese shime yewa tomi sakae waiwanaga kumui akuni zento kuko o kasane sase fukuju kai muryo no dai kudoku sase tama mashima seto Nenenju shingeza tonshu ifukurai hai negi maosu miroku o mikami mamori tama saki hae tamae miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae Oshie mio yanu shino kami Mamori tama saki hae tamae Oshie mio yanu shino kami Mamori tama Saki hae tamae. Annagara tamachi hae mase Annagara tamachi hae mase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era. Aqui a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade.
Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A atmosfera espiritual. Cada lar, cada pessoa, possui uma determinada atmosfera espiritual. Há lares cálidos e amistosos, noutros temos a sensação de desconforto, solidão e até frieza. A atmosfera de qualquer lar reflete a atitude das pessoas que nele vivem. Enquanto num lar pode prevalecer o amor e a compreensão, noutro pode prevalecer o egocentrismo e a falta de consideração. Há pessoas em cuja presença temos uma sensação de bem-estar. Há outras, junto das quais nos sentimos desconfortáveis e inseguros. São as suas vibrações mentais e espirituais que em nós produzem tais efeitos. As igrejas são regidas pelo mesmo princípio. Algumas crescem rapidamente, outras não. A profundidade de compreensão e o amor irradiados pelos seus responsáveis e por quem as frequenta influenciam enormemente o seu crescimento. Onde o amor é abundante, a luz é intensa. As pessoas são por ela atraídas e as igrejas crescem naturalmente. Seguramente, a localização e as dimensões da igreja têm certa influência, mas, na realidade, o seu crescimento é fundamentado na comunicação espiritual e não pela aparência. O fator decisivo é o verdadeiro amor, irradiado pelo responsável da igreja. Extraído do livro Os Novos Tempos. Leitura da experiência de fé da ministra Maria Teresa Pinto da Costa Silva. O meu nome é Maria Teresa Pinto da Costa Silva e sou ministra dedicante no Jorei Center do Porto e Núcleo de Jorei de Gaia. Como pioneira da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, venho relatar como me tornei membro e de que forma começou a Igreja no norte do país, mais propriamente na cidade do Porto. Comecei a receber Jorei através de uma amiga de juventude que veio de férias a Portugal. Ficou hospedada em minha casa e sempre que possível transmitia-me Jorei. Disse-me que através do Jorei poderia ajudar muitas pessoas. Apesar de nunca ter sentido nada e sem ter recebido qualquer milagre na época, através da sua postura altruísta, despertou em mim o desejo de também fazer o bem às outras pessoas. Não conhecia nada sobre a nossa igreja, o Jorei, os ensinamentos e Meixo Sama, mas, na primeira oportunidade de viajar para o Brasil, pedi a essa amiga que me levasse à igreja. Na entrevista com o ministro responsável, ele aconselhou-me a receber o Ohikari, e eu respondi-lhe que não sabia como deveria agir como membro, mas que gostava muito de pessoas e era a única certeza que tinha e tenho até hoje. Se fosse assim tão fácil ajudar o próximo, então eu queria receber a medalha. Admirada, fiquei quando o ministro, ao término da entrevista, me disse: "A senhora vai se tornar membro." E assim, no dia 22 de agosto de 1981, recebi o Ohikari, Medalha da Luz Divina. Voltei para Portugal sem saber o que fazer, pois não acreditava que pudesse canalizar a luz de Deus. Resolvi comprovar se era verdade o que me tinham orientado, pois não queria perder a oportunidade de ajudar as pessoas. Em minha casa, tanto à família como aos empregados e às visitas, dizia: "Senta aqui,
e levantava a mão. Todos me perguntavam: "O que é isso?" Eu respondia: "Não sei, mas se não fizer bem, mal também não faz." E eles diziam: "Coitadinha da Terezinha, foi ao Brasil e voltou maluquinha." Pouco a pouco, comentando umas com as outras, iam chegando cada vez mais pessoas à minha casa para receber Jorei. Diziam-me: "Tenho insónia, tenho prisão de ventre, tenho problemas com meu marido", etc. Como fui orientada pelo ministro a só levantar a mão, era o que eu fazia. Nunca lhes perguntava se elas se sentiam melhor, porque eu não acreditava que funcionasse. Para minha surpresa, as pessoas começaram a melhorar dos seus problemas e assim também comecei a questionar-me: será que funciona mesmo? Será que sai luz da minha mão? Uma pessoa normal como eu é capaz de transmitir a luz divina? Com o tempo, passei a receber até 40 pessoas por dia em minha casa, onde foi também entronizado o primeiro altar do lar da região norte, e assim começámos a formar novos membros pioneiros que também passaram a dedicar na transmissão do Jorei. Alguns deles já partiram para o mundo espiritual e nunca foram esquecidos. Durante mais de 3 anos, as portas da minha casa estiveram abertas a quem chegasse para a prática do Jorei, de manhã à noite e até mesmo de madrugada, caso fosse necessário. Mesmo a minha empregada, que também se tornou messiânica, parava os afazeres se houvesse necessidade de ajudar no atendimento às pessoas. Muito Jorei transmitimos sabendo muito pouco, pois não havia livros e era escassa a orientação. O amor, a dedicação e o respeito pelo próximo foram os alicerces do início da difusão do norte de Portugal. Diante de tamanha expansão, recebemos a autorização do Solo Sagrado do Japão para alugar um espaço destinado ao uso exclusivo da Igreja. Na inauguração, contámos com a presença de mais de 400 pessoas, tendo eu sido nomeada a responsável local. Apesar de não ter muitos conhecimentos sobre os ensinamentos e menos ainda sobre como liderar uma unidade religiosa, quando precisava de orientar alguma pessoa, baseava-me no bom senso e pensava: como será que Meixo Sama agiria? Uma das primeiras experiências foi com um bebê que tinha um caroço do tamanho de um ovo por debaixo do braço. O médico iria lancetá-lo e ele ficaria 6 meses com uma tala. Disse à mãe que o caroço era toxina, que ela não se preocupasse, pois a criança poderia ter febre e a toxina seria dissolvida e viria a sair por algum lugar. E assim foi. O bebê teve febre e diarreia, ficando bem logo a seguir, sem precisar de ser operado. Outro caso foi de asma. Nunca tinha visto uma crise tão violenta. Era algo impressionante. O menino até era conhecido nos hospitais da cidade. No dia em que foram receber Jorei, como a mãe não acreditava, ficou nas escadas à espera do que se iria passar. Meia hora depois, o menino já estava bem e a brincar. Os pais ficaram impressionados e eu também. Eles tornaram-se membros e a mãe até chegou a ser professora de Ikebana. Outro rapaz, que era muito conhecido no Hospital de São João, quando tinha febre, era sempre preciso uma junta médica para socorrê-lo. Era tão fraquinho que, quando tossia, parecia que os pulmões lhe saíam pela boca. Começou a receber Jorei e 3 dias depois teve febre, começando a sair pus e sangue pelos ouvidos.
a mãe dele dizia a toda a hora: "Ai, que o meu filho vai ficar surdo." Então orientei-a a pedir dispensa do trabalho e a levar o filho para receber Jorei todos os dias. Desta forma, intensificou-se a eliminação das toxinas, chegando a escorrer pelo rosto, e a partir daí ele deixou de sentir dores. Não precisou mais da junta médica, muito menos ficou surdo como a mãe temia. Uma amiga, que era muito ciumenta e sofria horrores com medo de perder o marido, em poucos dias de frequência libertou-se desse sofrimento e passaram a viver um casamento muito feliz. Ambos foram membros pioneiros que dedicaram muito. Era o casal que no início dizia que a Terezinha ficou maluquinha. Um amigo do meu marido, cuja esposa trabalhava num hospital, começou a emagrecer repentinamente e não conseguiram diagnosticar nenhuma doença. Recebendo Jorei, começou a sentir-se melhor e teve a saúde restabelecida. Mais tarde, vinha saber que se tratava de um problema espiritual. Certo dia, apareceu em minha casa, junto com a sua mãe, uma jovem bonita, mas muito sofrida, pois o caso era mesmo sério. Há muito tempo que a mãe e a irmã tinham de lhe dar comida à boca, quando ela conseguia comer. Muito magrinha, tinha muitas manifestações espirituais e começou a receber Jorei. A sua mãe, diante das melhoras da filha, tornou-se membro. Ela ganhou uma nova vida e aos poucos ficou completamente recuperada. Foi um caso bastante difícil e longo, mas juntas conseguimos ter a certeza de que o Jorei é mesmo a luz da salvação. Tudo isto demonstra a importância do amor, da gratidão e do respeito pelo próximo ao recebermos as pessoas. Se não houver lealdade e compromisso com Deus e Meixo Sama, não conseguiremos uma grande obra divina. Do Porto partiu a difusão para outras cidades do norte do país. Foram estas e tantas outras marcantes experiências que me ensinaram a liderar, e acredito que teria sido impossível cuidar de tanta gente ao mesmo tempo se não tivesse conhecido Meixo Sama, o seu exemplo e o seu incomensurável amor pelo próximo. Cumprir missão na obra divina não é fácil, mas vale a pena, porque é algo único. Temos de nos basear na humildade, na alegria e na gratidão por poder servir as pessoas e naturalmente seremos amados por elas. Primeiro foi preciso amar, para depois ser amada. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por tudo que nos deram e continuam a dar em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Experiência de fé de Mariana Silva Vieira Folharini. Chamo-me Mariana Silva Vieira Folharini, tenho 46 anos, sou messiânica desde os 4 e dedico na cidade de Guimarães, que pertence ao núcleo de Jorei de Braga. Em meados de 2021, o meu marido foi aceite para uma vaga de pós-doutoramento na área de Geografia pela Universidade do Minho, em Guimarães. A decisão de virmos morar em Portugal seria um grande desafio, pois tinha acabado de ficar grávida do nosso segundo filho e enfrentava fortes crises de enxaqueca, náuseas, vômitos e mal-estar constantes. Para além disso, tinha um emprego público no Brasil e não sabia como ficaria a minha situação.
Acabei por ter de pedir licença pela segurança social, pois a enxaqueca era incapacitante, não conseguia olhar para o ecrã do telemóvel ou do computador, só podia ficar no quarto às escuras, sem ouvir barulho e nem sentir qualquer cheiro. O afastamento das atividades do trabalho, remoto na época devido à pandemia, acabou por permitir que viéssemos para Portugal com o nosso filho mais velho, na altura com 2 anos e 8 meses. Tinha o objetivo de, após a licença de maternidade, conseguir um afastamento sem vencimento do meu trabalho por 2 anos, prazo em que poderíamos estabilizar a vida profissional e financeira em Portugal e então decidirmos se ficaríamos definitivamente ou se retornaríamos ao Brasil. Entretanto, com o passar dos meses e a minha licença de maternidade a terminar, a empresa não me concedia o afastamento solicitado, alegando que eu deveria retornar ao Brasil, assumir as minhas funções novamente, para então poder solicitá-la. Após muita reflexão e ponderação, acabei por optar pela demissão e assim manter o nosso núcleo familiar unido e sem traumas para os nossos filhos. Um era recém-nascido e o mais velho tinha passado por várias mudanças nos últimos meses e estava em processo de adaptação à sua nova vida aqui. Mesmo assim, fiquei magoada e decepcionada com alguns colegas e com o chefe geral, pelo facto de minha demissão ter sido aceite com total parcialidade por parte da empresa perante uma funcionária com 13 anos de casa e que sempre ocupou um cargo importante. A realidade do desemprego, nunca vivenciada anteriormente, ainda mais noutro país, fez-me iniciar a busca por emprego. Durante 7 meses, enviei cerca de 50 currículos, dentro da minha área e não só, para ofertas remotas ou presenciais, em regime part-time ou full-time, mas não fui chamada para nenhuma das vagas. No início deste ano, o contrato do meu marido na universidade iria terminar e, com a possibilidade de novos projetos acadêmicos não se concretizarem no imediato, começamos a ficar aflitos, desesperados, porque ninguém consegue viver sem rendimentos, acumulado também com a minha situação de não conseguir emprego. Foi nessa altura de grande preocupação, com casa para manter e 2 filhos pequenos, que senti que precisávamos de fazer algo a mais e de nos entregarmos completamente nas mãos de Deus e Meixo Sama. Com algumas economias que tínhamos no Brasil, decidimos que seria importantíssimo a entronização do altar do lar. E em março deste ano, tivemos essa grande permissão, ainda mais quando soubemos pelo ministro que seria o primeiro de Guimarães. Ficamos muito felizes, serenos e com esperança de que tudo se iria resolver naturalmente. Nessa oportunidade, o ministro perguntou se não gostaríamos de abrir a nossa casa para Deus e Meixo Sama, dando início a reuniões de Jorei para as pessoas da nossa cidade. Nem pensei 2 vezes, pois percebi que era uma grande oportunidade e também um desafio. Iniciar a difusão da obra divina, algo bem diferente do que estava habituada no Brasil, com o Jorei Center ao lado de casa. Senti-me privilegiada, motivada e no final desse mês realizou-se a primeira reunião de Jorei no nosso lar em Guimarães. Neste dia nasceu em mim uma vontade de realizar um donativo especial para a reforma da sede central. Senti uma grande alegria com esta dedicação, pois desejo fazer parte dessa construção pioneira aqui na Europa, assim como na infância e adolescência havia participado na construção do solo sagrado do Brasil. A partir daí, apesar da preocupação constante com a nossa vida profissional, pois não sabíamos se ficaríamos os 2 sem emprego ao mesmo tempo, as situações começaram a melhorar gradualmente. Fui convidada por uma amiga para um projeto de representação de uma máquina de higiene e saúde bem conceituada em Portugal. Aceitei logo, pois vislumbrei a possibilidade de início de trabalho imediato e bons ganhos. Comecei a apresentar esta máquina aos conhecidos que indicavam outras pessoas. Mas só este part-time ainda não era suficiente para obter um vencimento satisfatório, já que envolvia muitas deslocações e gastos para participar nas formações e realizar as visitas noutras cidades. Foi quando comecei a pensar que a solução poderia ser o empreendedorismo. Firmei esse objetivo e comuniquei a Meixo Sama perante o nosso altar do lar. A princípio pensei no ramo da restauração, mas como exige muito tempo de dedicação ao negócio e temos as crianças ainda pequenas, seria uma área bem desgastante.
Foi então que tivemos a ideia de investir numa lavanderia. Fizemos uma busca na internet e encontramos o anúncio de uma que estava a ser trespassada. E quando nos deram as informações, a lavanderia em questão era exatamente a que se localizava em frente ao prédio onde residimos. Mal pude acreditar no que ouvia. Sentia que era um grande sinal de Deus e Meixo Sama. Marquei uma reunião com a proprietária para perceber como o negócio funcionava e outros detalhes. Nessa conversa, fiquei a saber que ela tem um filho com necessidades especiais e, aproveitando a reunião de Jorei no nosso lar, convidei-a para participar. No dia, ela relatou-me que tem 3 filhos, estava a passar por conflitos conjugais, além de sentir muito peso nos ombros. O filho do meio, com 9 anos, sofre de uma doença raríssima, conhecida como monossomia em anel mosaico no cromossoma 18. Ele não vê bem, não fala, mas grita bastante, tem perda auditiva quase total e anda com dificuldade, além de não ter desenvolvido o crescimento, apresentando a estatura de um bebê de 2 anos de idade. Com a continuidade do recebimento de Jorei diariamente, por 1 mês em minha casa, ela começou a relatar-me que o marido demonstrava estar mais calmo, o filho já não gritava tanto e ela não tinha mais aquele peso nos ombros. Eu sentia-me realmente feliz e útil por estar a ser instrumento de Meixo Sama para fazer as pessoas felizes. Pois caso eu não estivesse aqui, elas talvez não teriam outra oportunidade de receber Jorei. De facto, desde a entronização do altar do lar, da abertura da nossa casa às pessoas, a nossa vida mudou de rumo e de lá para cá temos realmente recebido inúmeras graças. Finalmente, após longa espera, o IMT emitiu resposta com a documentação necessária para que meu marido pudesse iniciar as atividades como motorista TVDE, enquanto aguardava o próximo projeto na universidade. Ele acabou por desempenhar esta atividade apenas por 2 meses, pois, para nossa surpresa, foi chamado recentemente para dar aulas de geografia num agrupamento de escolas para o qual se havia inscrito tempos atrás. Através de um desafio lançado pela empresa das máquinas que representava, consegui conquistar um importante acessório para realizar também na lavanderia a limpeza de carpetes. Agora, com o tempo mais frio, a lavanderia aumentou o faturamento após um período difícil quando assumi o negócio no verão. Além da gestão da lavanderia, fui aceite na escola de dança mais conceituada de Guimarães para dar aulas de balé, devido à minha experiência de 10 anos como professora adjunta numa escola no Brasil. É, sem dúvida, um sonho realizado, que, sinceramente, nesta altura da minha vida e noutro país, parecia algo impossível. Entendi que, por meio de todas as purificações vividas, da entrega dos problemas nas mãos de Deus e Meixo Sama, dos donativos de gratidão em prol da reforma da sede central e após abrir o nosso lar para o encaminhamento das pessoas, acredito que os nossos antepassados ficaram felizes, se elevaram e nós fomos agraciados com uma mudança de 180 graus na nossa vida. Sou profundamente grata a Deus e a Meixo Sama pelas incontáveis bênçãos recebidas e pela permissão de, através do convite feito ao meu marido, termos vindo cumprir missão aqui em Portugal, pois sinto cada vez mais que não foi por mero acaso. Agradeço aos meus antepassados, ao ministro pelas orientações recebidas, aos membros do Núcleo de Jorei de Braga e às pessoas que estou a acompanhar em Guimarães. O meu desejo é ser instrumento de Meixo Sama na expansão da obra divina, dando continuidade às reuniões de Jorei em minha casa e que tenha a permissão de receber e acompanhar muitas outras pessoas. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado.
Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 22 ao dia 26 de novembro, estive a visitar os núcleos de Llorei de Espanha. Entre as várias atividades, visitei membros em purificação e realizamos 2 Dai Llorei Kai, confecção e distribuição de flores de luz. Num clima de muita alegria e confraternização, reuniram-se membros de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Madrid, Bilbao, Pamplona e Almeria. No total, encontrei e transmiti Llorei a 32 membros, 5 frequentadores e 2 pessoas de primeira vez. Pude constatar que todos se estão a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Llorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Na sexta-feira, dia 1 de dezembro, feriado nacional, num clima de grande alegria e confraternização, realizamos por videoconferência o Seminário Nacional de Preparação para o Culto Especial do Natalício de Meixo Sama, com a participação de mais de 100 membros de todo o país. Depois das minhas palavras de abertura, os participantes foram distribuídos em mesas redondas para estudo em grupo das reminiscências sobre Meixo Sama. No final, foram apresentadas as conclusões e os objetivos concretos para nos aproximarmos de Meixo Sama como modelo de pioneirismo messiânico. Fiquei muito feliz com a determinação de todos de colocar em prática as reminiscências no cotidiano. Por incrível que pareça, já estamos no último mês do ano. É inacreditável como o tempo voa. Como é habitual nesse período, as empresas e as instituições fazem um balanço anual, onde apuram os resultados das suas atividades, os lucros, as dívidas e os bens em estoque. Fazendo uma analogia a nível pessoal, também devemos fazer um levantamento de como vivemos este ano. Como lucros, podemos considerar a soma de virtudes, através do número de pessoas que agradecem a nossa existência porque nos dedicamos à sua felicidade. Como dívidas, podemos considerar os nossos maus pensamentos, palavras, ações e omissões que, voluntária ou involuntariamente, criaram algum tipo de sofrimento para alguém. Desta diferença, podemos calcular o nosso saldo e, assim, analisar o ano de forma objetiva. A par deste, o estoque pode ser considerado como o total de graças e purificações recebidas, pois estas também fazem parte do amor de Deus. Para facilitar essa reflexão, elaboramos o formulário do culto especial do Natalício de Meixo Sama em 2 partes, que será colocado no altar no dia 23 de dezembro, aqui na sede central. Na primeira parte, vamos agradecer a Deus e a Meixo Sama por todas as maravilhosas graças e purificações recebidas ao longo da nossa vida messiânica. Na segunda parte, vamos criar objetivos
concretos para nos qualificarmos como seus instrumentos no ano que está por iniciar, definindo as práticas de jorei, encaminhamento, donativo de gratidão, dedicação, belo e agricultura natural, seja na família, trabalho e estudo, unidade religiosa, difusão externa, etc. Após o preenchimento, aconselho os senhores a tirar uma fotocópia e deixá-la exposta num local visível, em casa ou no trabalho, onde diariamente poderão ler e lembrar os objetivos definidos. Se assim não o fizerem, será muito fácil que estes acabem por cair no esquecimento. O culto de hoje é especialmente dedicado aos pioneiros, por quem temos muita gratidão, pois dedicaram as suas vidas à expansão da obra divina. A todos eles, o nosso sincero agradecimento. No ensinamento que acabamos de ouvir, a atmosfera espiritual, do livro Os Novos Tempos, Meixo Sama orienta-nos claramente. A profundidade de compreensão e o amor irradiados pelos responsáveis das igrejas e por quem as frequenta influenciam enormemente o seu crescimento. Onde o amor é abundante, a luz é intensa. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da nossa querida ministra Teresa, que recebeu o Oricari há mais de 40 anos no Brasil. Ao voltar para Portugal, mesmo sem maiores conhecimentos sobre a nossa igreja e sem acreditar no jorei, mas com o sincero desejo de ajudar o próximo, começou a transmiti-lo às pessoas à sua volta. Através da prática constante, foram os próprios milagres a formá-la como missionária e posteriormente como ministra. Se ao voltar para Portugal ela tivesse ficado acomodada, de braços cruzados, sem dizer para as pessoas, sente-se aqui, e em seguida levantar a mão, aquela maravilhosa expansão não teria acontecido. Um ponto que gostaria de ressaltar é que os maravilhosos milagres que ocorreram naquela época foram fruto de uma intensa prática do jorei por dezenas de pessoas que, seguindo o seu exemplo, se reuniam com o sentimento de fazer os outros felizes. Como ela mesma disse, tudo isso demonstra a importância do amor, da gratidão e do respeito pelo próximo ao recebermos as pessoas. Se não houver lealdade e compromisso com Deus e Meixo Sama, não conseguiremos uma grande obra divina. Interessante que no final do mês passado, fui contatado por uma membro que me pediu orientação a respeito da sua vida profissional. No meio da conversa, entre outras coisas, ela desabafou sobre a falta que sentia de morar perto de um Jorei Center. Assim, perguntei-lhe qual o principal motivo, e ela respondeu que era muito bom quando podia chegar à igreja e ter muitas pessoas à disposição para lhe transmitir jorei, além de um ministro responsável, disponível, com quem ela pudesse conversar sempre que quisesse. Confesso que a sua resposta me deixou um tanto quanto surpreso, pois não esperava essa motivação, tratando-se de uma pessoa que nasceu numa família pioneira, com grandes exemplos na prática da fé. Nisto, para ajudá-la a refletir sobre a sua situação,
Perguntei-lhe se ela entendia o porquê de Meixo Sama a ter encaminhado para residir e trabalhar num local onde não existe nenhuma unidade religiosa. Ela pensou um pouco e disse que não tinha ideia do porquê. Assim, orientei-a que Meixo Sama mandou para lá para que ela fizesse difusão pioneira, lançando as bases para um futuro Jorei Center. Relembrei aqui, todas as unidades religiosas que existem hoje pelo mundo iniciaram a partir de um membro que começou a transmitir Jorei aos seus parentes, amigos e conhecidos. E estes, recebendo graças e milagres, encaminhavam outras pessoas que, aos poucos, iam se agrupando até naturalmente reunirem as condições necessárias para a inauguração de um Jorei Center. No final da conversa, ela entendeu a orientação e criou o objetivo de se tornar a pioneira na cidade onde mora, começando por transmitir o Jorei com regularidade às pessoas que conhece, pois no passado, algumas delas já tinha recebido ocasionalmente. No caso dela, trata-se de uma cidade onde virá a ser a pioneira. Mas, mesmo quem vive num local onde já existe uma unidade religiosa, não quer dizer que, por esse motivo, não deva se esforçar para ser pioneiro no encaminhamento de outras pessoas à salvação messiânica. Por exemplo, se somos o único membro na família, então, naturalmente, devemos ser pioneiros em nossa casa, no prédio ou na rua em que vivemos. Se somos o único membro, também aí deveremos ser pioneiros. No trabalho ou no estudo, se somos o único membro da empresa ou da escola, é a nossa missão sermos pioneiros. Onde quer que estejamos, seja no café, no ginásio, no cabeleireiro, etc. Se somos o único membro, devemos ter a consciência de que Meixo Sama ali nos colocou com esta precisa missão. E como tal, precisamos de nos esforçar para cumpri-la. Como já mencionei várias vezes, o próprio Meixo Sama começou a obra divina a transmitir Jorei às pessoas em purificação dentro da sua própria casa, junto com a sua família. Além de ser o pioneiro no Jorei, também foi na agricultura natural messiânica, fazendo horta na sua própria casa. Na Ikebana, fazendo arranjos florais para alegrar a sua família e as pessoas que recebia. No Belo, construiu solos sagrados, protótipos do paraíso terrestre, onde, além de templos e belos jardins, temos museus de arte com obras de alto nível. Dessa forma, ele orientou-nos na prática como deve ser a missão do pioneiro nas 3 colunas da salvação. Hoje ouvimos também a maravilhosa experiência de fé da senhora Mariana Folharini, que, ao se mudar para Portugal com a família, como todos os imigrantes, acabou por enfrentar várias dificuldades profissionais e econômicas, nunca vivenciadas anteriormente. Mesmo tendo enviado mais de 50 currículos e tentado vários tipos de trabalho, o marido estar prestes a ficar desempregado, ambos sem rendimentos, começaram a ficar aflitos e desesperados. Perante essa situação, ela sentiu que precisavam de fazer algo mais e entregar-se nas mãos de Deus e Meixo Sama. Assim, contando com algumas economias que tinham no Brasil, tomaram a decisão de entronizar o altar do lar e ficaram muito felizes ao saber que era o primeiro na cidade de Guimarães. Nesta oportunidade, por orientação do ministro,
ela aceitou abrir as portas da sua casa para dar início às reuniões de Jorei, pois percebeu o privilégio de ser pioneira da obra divina numa nova cidade, algo diferente do que ela estava habituada no seu país de origem, com um Jorei Center ao lado de casa. A sua alegria foi tão grande que sentiu vontade de realizar um donativo especial para a reforma da sede central, com o sentimento de gratidão por estar a participar da difusão pioneira na Europa. É importante ressaltar que, até esse momento, eles ainda não sabiam se ambos ficariam sem emprego simultaneamente, mesmo com casa e filhos pequenos. Justamente, a partir daí, as coisas gradualmente começaram a melhorar, tanto para ela como para o marido. Com o espírito pioneiro, atento às necessidades das pessoas à sua volta, ao negociar o trespasse de uma lavandaria, teve conhecimento que um dos filhos da proprietária tinha graves problemas de saúde. Convidou-a para participar da reunião de Jorei, realizada em sua casa, e a partir daí começou a transmitir-lhe Jorei diariamente, durante um mês. Com isso, a situação familiar dessa senhora melhorou e ela sentiu-se muito feliz por poder ser um instrumento útil a Meixo Sama na salvação das pessoas, pois, se ali não estivesse, elas talvez não teriam oportunidade de receber Jorei. Hoje, ela gere um negócio de lavandaria em frente à sua casa, dá aulas de balé na melhor escola da cidade, e o marido foi integrado como professor de geografia numa escola pública para alunos do 8º e 9º ano. Com todas as dificuldades que enfrentaram, se quisessem, tinham tudo para desistir e voltar para o seu país de origem, sentindo-se fracassados, vítimas das circunstâncias, lamentando-se por não terem uma unidade religiosa na sua cidade, etc. Mas, pelo contrário, tomaram a decisão de receber o altar e abrir as portas da sua casa para salvar as pessoas, sendo este o ponto de viragem de 180 graus nas suas vidas. Estas duas emocionantes experiências fazem-nos refletir sobre o pioneirismo como oportunidade única de participarmos ativamente na obra divina como efetivos instrumentos de Meixo Sama na salvação das pessoas. Aos pioneiros do início da igreja, que naquela época viveram determinadas circunstâncias e fizeram a sua parte, deixando-nos esse legado que estamos a ter a oportunidade nos dias de hoje e dar continuidade, seguindo os seus exemplos, com o mesmo sentimento de amor e lealdade, sendo os pioneiros do presente. Para concluir, gostaria de convidar todos os senhores para participarem no culto especial do natalício de Meixo Sama, que se realizará aqui na sede central, dia 23 de dezembro, às 11 horas, presencialmente e com transmissão online. Como preparação para esse importante culto, vamos continuar a estudar e a praticar as reminiscências sobre Meixo Sama, como pioneiríssimo da fé messiânica, que nunca mediu esforços para salvar o maior número de pessoas. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um bom mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada nos foi toda a verdade, por
ouvir a voz, fluido interno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Deixe usada, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de dezembro de 2023, dedicado aos pioneiros da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.